Hoje vamos contar mais uma das histórias maravilhosas sobre a perfeição da sabedoria, do venerável Nagarjuna. A história de hoje é sobre a sexta e última dos paramitas, que é a paramita da perfeição, ou a prajna paramita. Todos sabemos que para ter convicção no Buda e aprender com o Buda, o mais importante é atingir a sabedoria. E quando chegarmos à perfeição da sabedoria e da compaixão, isso é chamado budidade. A sabedoria é muito importante, é como nossos olhos. Com sabedoria, nosso mundo é colorido, cheio de luz. O mundo de uma pessoa sem sabedoria é cinza, escuro, sem luminosidade. Geralmente, nos monastérios e templos do budismo chinês, durante a liturgia da manhã, nós cantamos a frase Maha Prajna Paramita 3 vezes, e cada sílaba é cantada bem comprida, para sempre nos lembrarmos de cultivar a perfeição da grande sabedoria. Agora, vamos ver um trecho do Sutra. Alguém pergunta, por que somente a Prajna Paramita, a perfeição da sabedoria, é considerado grande e os outros 5 Paramita não podem ser chamados grandes? Ou seja, por que não se atribui a qualidade de grande aos outros 5 paramita, como grande paramita da generosidade, ou grande paramita da disciplina, grande paciência, grande esforço ou energia, ou grande concentração? A resposta do comentador do grande Nagarjuna: Maha significa grande, Prajna significa sabedoria, Paramita significa chegar a outra margem. E tudo isso junto, Maha Prajna Paramita, significa, com a sabedoria, uma pessoa, um praticante, dentro do grande oceano, pode chegar a outra margem e conhecer toda a sabedoria ilimitada e inexaurível. Então, isso é considerado chegar a outra margem. No universo das 10 direções e 3 períodos, passado, presente e futuro, os Budas são os supremos, os maiores. Em seguida vêm os Bodhisattvas, Pratyeka Budas e Sravakas. Esses 4 grandes seres surgem da Prajna Paramita, por isso são chamados ou considerados grandes. Além disso, Prajna Paramita pode dar aos seres grande consequência ao imensurável, ilimitado e imutável Nirvana. O resto dos 5 paramitas, pelo contrário, não podem. Os outros paramitas podem dar ao praticante apenas consequências mundanas, méritos, e então não são considerados grandes. Pergunta: o que é sabedoria? Resposta: Prajna Paramita inclui tudo, a totalidade da sabedoria. Por quê? Porque o Bodhisattva busca atingir a budidade e deve aprender todos os fenômenos e atingir toda a sabedoria completa. O mesmo é aplicável a Sravaka, Pratyeka Buda e Buda. E sabedoria há 3 tipos. O primeiro é aquele dos que ainda estão aprendendo,
que inclui os que atingiram do primeiro ao terceiro fruto da iluminação. O segundo tipo é os totalmente aprendidos, que são os arahants, e não tem mais nada para aprender. E a terceira categoria fala dos que não estão nem ainda aprendendo e nem são totalmente aprendidos. E aqui se refere aos bodhisattvas e o caminho do bodhisattva. Se é o caso que o caminho do Pratyeka Buda é o mesmo que o de um arahant, como então alguém é capaz de distinguir entre discípulos Sravaka e Pratyeka Budas? Resposta: apesar de seus caminhos serem um único tipo, ainda assim, o uso que fazem da sabedoria tem suas diferenças. No caso em que os Budas ainda não surgiram no mundo, ou o Dharma de qualquer Buda já tenha sido extinto, essa pessoa, por conta de fatores causais associados a vidas passadas, dá frutos à sabedoria por si mesma e não por ter ouvido diretamente nessa vida de qualquer outra pessoa. Por si mesma, emprega a sabedoria para realizar o caminho. E agora a história sobre a sabedoria se chama O Rei Iluminado pelos Jardins Danificados. Isso é ilustrado pelo exemplo no qual o rei de um país foi até o seu jardim para caminhar e divertir-se. Pela manhã, bem cedo, ele observou as árvores no bosque, as flores e as frutas. Elas eram extremamente agradáveis e aprazíveis. Após o rei ter se alimentado, deitou-se no chão para tirar uma soneca. Enquanto isso, as esposas e consortes do rei, todas juntas saíram ao jardim para colher flores e, no processo, danificaram as árvores, quebrando-lhes os galhos. Após o rei ter acordado, ele observou a destruição no bosque e tornou-se espontaneamente iluminado para o fato de que todos os mundos são impermanentes e sujeitos à destruição daquela mesma maneira. Após ter contemplado esse fato, a mente do caminho ao não fluxo de impurezas surgiu em si. Ele cortou todos os grilhões e aflições da mente e atingiu o caminho de Pratyeka Buda. Aperfeiçoou os 6 poderes supernaturais e foi para uma área desocupada e silenciosa da floresta. Concluindo o comentário da passagem. Por conta de circunstâncias causais como essas, que surgem como retribuição por ações meritórias de vidas anteriores, votos e prática espiritual, uma pessoa, na vida atual, necessita apenas observar uma pequena causa ou condição e então será capaz de aperfeiçoar o caminho de Pratyeka Buda como resultado. São fatores como esses que constituem a diferença entre os caminhos de um Pratyeka Buda e um Arahant. Pergunta: de lugar em lugar, o Buda instruiu a contemplar os fenômenos condicionados como sendo impermanentes, insatisfatórios ou sofrimento, vazios e desprovidos de um eu, fazendo com que as pessoas conquistassem o caminho. De que modo, então, pode-se dizer que, quando alguém declara a realidade da impermanência, isso constitui uma visão errônea? Resposta: de lugar em lugar, o Buda falou sobre a impermanência e, de lugar em lugar, ele falou de certos fatores que não são destruídos. A segunda história se chama As Preocupações do Rei
Mahanaman, sobre renascimento. Tomamos, por exemplo, quando o rei Shakya Mahanaman foi até onde o Buda estava vivendo e dirigiu-se a ele dizendo: a população de Kapilavastu é numerosa. Às vezes, quando me deparo com uma carruagem veloz, um cavalo fugindo, um elefante enlouquecido ou lutando contra pessoas, eu perco a atenção e o pensamento enfocado na atenção ao Buda. Nesses momentos, eu penso comigo mesmo: se eu morresse agora, onde eu iria renascer? O Buda disse a Mahanaman: você não deve se apavorar e nem temer. Nesses momentos, se você morresse, você não renasceria nos maus destinos. Você certamente irá para um dos bons destinos de renascimento. Isso é análogo a uma árvore que sempre se inclinou ao leste. Se alguém corta e derruba-a, ela certamente irá cair para o leste. Essa situação é idêntica à do homem que é bom. Quando o corpo se deteriora e essa pessoa morre, porque a consciência da mente saudável impregnou a mente com confiança, virtude moral, aprendizado, generosidade e sabedoria, certamente alcançará seus benefícios e, portanto, atinge o renascimento nos reinos celestiais. Concluindo a explicação. Se fosse o caso de que todos os fenômenos fossem impermanentes em virtude de surgirem e cessarem a cada instante, por qual razão o Buda disse que, devido a todas as qualidades meritórias permearem a mente, a pessoa certamente irá renascer nos reinos celestiais? Por conta disso, deve-se realizar que os fenômenos não são impermanentes por natureza. Pergunta: se na verdade a impermanência não é o caso, por que o Buda falou sobre a impermanência? Resposta: o Buda ensina de acordo com o que é apropriado para cada ser em particular. Portanto, ele disse o Dharma em consideração aos seres. É para refutar a visão errônea da permanência que ele fala sobre a impermanência. Por outro lado, devido às pessoas serem ignorantes de ou não acreditarem em existências futuras, ele falou sobre a mente que vai à próxima vida e renasce nos reinos celestiais, explicando que as causas e condições kármicas das más ações e das boas ações não se perdem nem em 1 milhão de kalpas, ou seja, não se perdem em um tempo inimaginável. Esses são exemplos de Siddhanta terapêutico. Eles não refletem a verdade última do significado do Siddhanta supremo. O verdadeiro caráter dos fenômenos não envolve nem o conceito de permanência ou de impermanência. Então também o Buda falou de lugar em lugar sobre o sunyata dos fenômenos. No sunyata dos fenômenos, a impermanência é inexistente. É por essas razões que é declarado aqui que afirmar que o mundo é impermanente é uma visão errônea. Consequentemente, refere-se ao sunyata dos fenômenos. Nesse mundo existe a impermanência e tudo sempre está mudando, mas também há permanência. Devemos entender a impermanência para compreender a permanência. A sabedoria é difícil de alcançar, por isso precisamos refletir mais profundamente
para alcançar a grande perfeição da sabedoria.